Bom dia, até esqueci que eu que dirijo. Empolguei. Amém. Quero convidar a igreja para se levantar, para a gente louvar o Senhor e engrandecer o nome dEle. E nós vamos começar com uma música que fala assim, que a voz dEle seja a mais ouvida que todas as outras. Que realmente os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a voz do Senhor. E que a face dele seja a face que a gente mais deseja ver. Que os nossos olhos estejam fixos nele, a ponto da gente não ver os nossos problemas, da gente não ver as lutas que nós passamos, mas que realmente os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Porque se os nossos olhos estiverem fixos nele, a gente vai passar por todas as coisas e tudo vai passar, porque estar na presença dele é maior do que tudo. Buscar a eternidade na presença do Senhor é maior do que tudo. Essa vida é passageira, ela vai passar, mas a presença do Senhor é para sempre. Então que realmente o nosso coração hoje seja um coração que realmente deseja estar na presença do Senhor. Que a sua voz seja mais ouvida que todas as outras, que todas as outras, que a sua face seja mais querida que todas as outras, que todas as outras. Para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Que a sua presença seja mais importante que todas as outras, que todas as outras, que a sua luz seja mais brilhante que todas as outras, que todas as outras. Para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor.
não seja só um louvor, só uma música que a gente canta da boca para fora, mas que realmente o Senhor possa nos ajudar a manter os nossos olhos fixos nele. Agora nós vamos cantar Teu Nome é Santo, que realmente o nome do Senhor é santo. Ele é o puro Cordeiro que se entregou lá na cruz no nosso lugar. Que a gente possa lembrar disso todos os dias. Que todos os dias a gente possa desejar se limpar mais e mais para estar na presença desse Cordeiro Santo, desse Deus puro. Amém? Seguro estou, perdoado sou, em teu nome, só em ti tudo posso sofrer, permanecer, em teu nome. Seguro estou, perdoado sou, em teu nome, só em ti tudo posso sofrer, permanecer, em teu nome, só em ti seguro estou, perdoado sou, em teu nome, só em ti tudo posso sofrer, permanecer, em teu nome. Tu és o grande eu sou, teu nome é santo, puro Cordeiro de Deus, teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é santo. Podem sentar. Agora nós vamos cantar a música que fala que desde os confins da terra, o mais profundo e nos mais altos dos céus, o Senhor é louvado. Que dentro do nosso coração tem um clamor, que dentro desse coração, o nosso coração clama, louva o Senhor. E que a gente possa realmente louvar o Senhor o tempo todo, em todo momento da nossa vida. Porque nós passaremos a eternidade fazendo isso. Então que a gente comece a nossa eternidade aqui,
louvando e adorando o nome do Senhor. Amém? Os confins da terra, Os confins da terra, no mais profundo mar, mais profundo mar, nas alturas dos nas céus, alturas dos céus, louvado é dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Cujos confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado é. Agora vamos entrar no nosso momento de oferta e vamos louvar com o louvor Eu Me Rendo, que a gente realmente possa render tudo que nós temos, tudo que nós somos ao Senhor, que tudo seja entregue ao Senhor, que nós possamos entregar tudo na cruz, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos pensamentos. Amém? E quero só lembrar que tem 2 gasofilastros, porque um é das ofertas para a salinha das crianças. O menorzinho é para lá. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tu
tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, tu és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, tu és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém. Vamos orar então. Senhor, obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Pela oportunidade que nós temos de nos reunir como igreja, Pai. Obrigada pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesse momento, Deus. Por cada um que rendeu o seu coração e a sua vida ao Senhor, Pai. Que o Senhor esteja com cada um aqui, Deus. Que o Senhor fale ao coração de cada um. Que o nosso coração seja uma terra fértil, Pai. E que o Senhor realmente abra os nossos ouvidos para ouvir a sua voz e para reconhecê-lo, Pai. Que o Senhor capacite a vida do pastor Caio e use ele, Deus. Fale através dele conosco. E que essa semente lançada realmente germine no nosso coração e dê frutos, Pai. Deus, eu te agradeço também pelas ofertas entregues na tua casa. E que o Senhor dê sabedoria ao teu povo, Deus, para que nós possamos usá-las. E que isso traga ainda mais bênçãos no teu reino, Deus. E que as pessoas possam ver o teu mover nesse lugar. Eu oro e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, meus irmãos, a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Bom, eu tenho alguns avisos, uns rápidos avisos. Primeira coisa, a gente anunciou aí sobre a Assembleia. Sobre a Assembleia. Gente, eu estou com tanta coisa na cabeça que eu acabo me atrapalhando aqui nas ideias, mas vamos lá. Que Deus possa me dar graça. Eu vou até abrir aqui no meu computador, para eu não precisar ficar olhando para trás. Sobre a Assembleia, nós tivemos uma eleição que foi realizada, né, foi deliberada no domingo passado, e aí, para surpresa de todo mundo, eu fui eleito como presidente. Agora vocês estão lascados comigo. Brincadeiras à parte, mas agora, quando se formalizar a ata, né, da Assembleia, eu passarei a assinar juridicamente pela nossa igreja. O vice-presidente vai ser o Sadato, né, que é o filho do Yoshizaki, da senhora Yoshizaki, né, o Yukio Yasuko-san, que hoje ele é diácono da igreja de Assunção. Então ele foi eleito como vice-presidente. Tesoureiros, nós elegemos 3 tesoureiros, para que um fosse da igreja de Amambai, um tesoureiro da igreja de Assunção e um tesoureiro que representasse o conjunto das igrejas, né? Então, o tesoureiro de Amambai, a Yuki foi eleita como tesoureiro para assinar contabilmente pela nossa igreja. Contábil não, juridicamente, né? Arumi Morohashi foi eleita como a tesoureira de Assunção, e a Mitie, que é a esposa do Sadato, ela foi eleita como a tesoureira de todo o conjunto das igrejas do Paraguai. Ela é contadora, é ela quem faz os relatórios da contabilidade da nossa denominação, então a gente achou que o ideal seria que ela assinasse juridicamente pela igreja. E o Yosuke, que é o marido da Arumi, ele foi eleito como secretário. Então esse é o resultado que foi deliberado aí na nossa assembleia da semana passada. O segundo aviso que eu tenho é sobre o nosso culto de ceia, que será realizado na semana que vem, domingo dia 3 de maio, às 10 horas. Nosso culto será em conjunto, onde nós participaremos da mesa do Senhor. Então, contamos com a presença de vocês, como igreja, que é o momento onde nós plenamente vivemos a comunhão, primeiro com Deus, e a comunhão com os nossos irmãos, que é a ordenança da ceia. Então, que a gente possa contar com vocês para a gente poder ter esse momento juntos. 10 horas da manhã, não se esqueçam, o culto será em conjunto, com tradução em japonês. Aí a mensagem só será separada naquele esquema que a gente faz. E aí nós confirmamos a nossa confraternização do Dia do Trabalhador. Eu não vou pedir agora para vocês confirmarem, porque alguns irmãos não estão presentes. Mas eu vou mandar o comunicado no grupo, para que a gente possa fazer a lista dos confirmados. Primeiro, porque precisamos comprar carne, e segundo, porque precisamos alugar as cadeiras e as mesas, né? Então a gente precisa saber de quantidade, e eu gostaria que vocês pudessem confirmar a presença para a gente poder organizar tudo isso. Onde será feito? Na casa do Tiago e da Evelyn. Se você não sabe quem é o Tiago e a Evelyn, é só você olhar lá no fundo ali, ó, eles estão escondidos, né? Então, o Tiago e a Evelyn cederam a casa deles para nos receber, para termos esse momento aí de confraternização, de comunhão. Horário, gente, eu coloquei a partir das 11, mas fica livre, tá? Porque nós somos igreja metodista livre, então a gente é livre, né? Que bom que vocês entenderam a piada. Vai ser no dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? Horário, eu acho que é a partir das 11 aí. Não cheguem muito tarde, tá? Não, procurem não chegar muito depois. Eu sei que tem famílias que são acostumadas a almoçar mais tarde, por exemplo a minha, né? Então, mas tentem chegar aí perto das 11 do meio-dia, ok? E aí, nesse dia, a gente gostaria de tentar fazer
uma divisão de pequenos grupos, para a gente começar a testar o nosso modelo aí, para ver se vai funcionar com a nossa igreja, né? A comunhão não é somente sentar e comer. Sentar e comer é muito importante, gente. Dentro da comunhão, acho que é uma das partes mais importantes que tem, mas a comunhão, ela também tem outras coisas, né? Conversar, perguntar da vida um do outro, orar uns pelos outros. E não existe assim uma exigência de como deve ser feito, mas existe o porquê deve ser feito. Porque somos corpo, precisa haver essa interação de espiritualidade entre os irmãos. Então, eu acredito que o momento de confraternização é uma oportunidade. Não sei se vai dar certo, não sei se vai funcionar, mas a ideia é a gente começar a testar, para a gente parar de ser uma igreja de fim de semana, para a gente parar de ser uma igreja só de domingo. Precisamos, é aquela coisa, né? Deus não quer que você venha para a igreja, Deus quer que você seja a igreja. Não é somente estar aqui presente, mas é o que você faz que vai fazer a diferença na sua vida e na vida do seu irmão. E aí eu tenho também um aviso polêmico para hoje. Uma coisa... Ai meu Deus, vou sair aqui. Eu tenho um aviso polêmico hoje. Meu Deus do céu, cadê meu controle remoto? Espera aí, tá voltando. Ai gente, eu não acredito. Perdão. Aí, consegui, voltei. Eu tenho um aviso polêmico porque em maio nós comemoramos o Dia das Mães. E hoje nós só temos 2 homens presentes. Por que polêmico? Porque nós decidimos, via assembleia, nós deliberamos que esse ano nós pararíamos um pouco com os cultos de eventos, de muitas coisas, para que a gente pudesse focar naquilo que é mais importante, que é aquilo que Jesus nos ordenou, a gente aprender a amar a Deus e amar as pessoas, né? Através disso, a gente vai fazer aquilo que Jesus ordenou e não se concentrar muito nas coisas que Ele não mandou a gente fazer, né? Então, não digo que não dá para fazer as coisas com o culto, com o Dia das Mães, mas a gente percebeu que o foco da igreja estava em outros lugares. No entanto, eu creio que é interessante a gente valorizar essas datas. Eu não pretendo fazer um culto diferente, a mensagem não vai ser direcionada, mas eu acho que a gente poderia pensar em dar um presente para as mães. Vocês, pais, vocês concordam comigo? Seria interessante dar um presente? Só que assim, gente, a liderança da igreja não vai se envolver com isso, porque na liderança da igreja tem mães. Então, mães, sinto muito, mas o presente do Dia das Mães vai depender dos pais dessa igreja. Vai depender dos homens dessa igreja. Então, assim, a gente vai tentar mobilizar. Eu não vou dar o braço a torcer, eu vou ajudar, eu vou, sei lá, orientar, eu vou estar junto, mas eu quero ver os homens participando um pouquinho também, porque os presentes sempre partem das mulheres. O presente das Páscoas, quem que fez? Foram as mulheres, foram as pessoas da junta, da liderança. Os presentes que vêm no Natal, os presentes que acontecem qualquer outro dia, sempre parte das mulheres. Os homens no Dia dos Pais sempre ganham presente. Mulheres no Dia das Mães e no Dia das Mulheres. Então, acho que assim, precisa haver essa participação, né? Se não houver presentes, mães, não fiquem chateadas, mas homens, pais, isso vai ser uma fotografia de vocês, né? Eu tenho que deixar o prejuízo para a igreja, para que a gente possa aprender e mudar, né? Então, fica a dica aí. Homens, se vocês quiserem agradar suas esposas, se vocês acham que as mamães desta igreja merecem, então fica aí o apelo, não é o convite. Eu espero poder contar com vocês, homens. E obviamente eu vou estar mandando esse comunicado no grupo também, para que os outros pais estejam cientes aí desse acontecimento. E aí também, por último, hoje eu quero falar sobre o projeto que nós temos de estudo bíblico. Eu fiquei pensando muitas coisas na cabeça. Eu estou pesquisando ainda materiais e ver coisas que vão me ajudar nesse processo, e eu cheguei numa conclusão interessante.
Por que não fazer um curso de como ler a Bíblia? Oh. Gente, uma pergunta: quando você lê a Bíblia, você entende o que você lê? A maioria não entende. Só que ninguém me pergunta nada. Isso me deixa um pouco triste, né? Você vai vivendo não entendendo nada. Então assim, a ideia, eu vou dar um curso de como ler a Bíblia, de como algumas coisas vão ajudar você a ler a sua Bíblia e você entender o que está escrito ali. Eu estou tentando ver se os materiais que eu consegui, eles vão me ajudar. Se eles não me ajudarem, eu vou precisar comprar materiais. A igreja não vai cobrar nada para ofertar esse curso para vocês, vai ser gratuito, ok? Porque vocês já contribuem financeiramente para a vida da nossa igreja, então eu não pretendo cobrar nada. E aí, a única coisa que eu vou cobrar vai ser uma inscrição para você confirmar que você vai participar. Não é pagar, mas é você se comprometer através da sua inscrição. E a outra coisa que eu vou cobrar é que você não falte, ok? Porque a gente vai ser de graça, vai ser assim aberto para todo mundo, mas eu quero que haja responsabilidade por quem vai participar também, porque aí eu vou montar uma estrutura, uma configuração, onde eu vou gravar as aulas, para que se você falte, e eu veja que se você está comprometido, eu mande as aulas gravadas para você no dia que foi impossível de participar. Por exemplo, o Pablo e a Sheila, eles querem fazer o curso, eles querem estudar a Bíblia, só que eles têm uma semana do mês que eles não estão na cidade, eles viajam, então consequentemente eles não poderão estar aqui presencialmente no dia do estudo. Então, pensando nisso, eu quero fazer essas gravações justamente por eles, né? Porque eu sei que existe essa questão aí extraordinária, mas aqueles outros também, para que haja esse comprometimento, né? A gente poder fazer uma coisa bem feita. E aí, se der certo, eu quero levar o curso até o fim, porque vai ser alguns módulos. Eu não sei quantas horas da semana vai ser o ideal para que a gente consiga desenvolver bem, mas o curso, pelo que eu vi, ele é extenso, ele é um curso de 2 anos. É um curso de 2 anos, porque envolve bastante coisa. Eu vou tentar enxugar para fazer em 1 ano, né? Mas antes de tentar terminar em 1 ano, eu vou ver 2 meses, 3 meses, ver se vai dar certo, né? E aí, se for interessante, vocês contam para o resto da comunidade, e aí quem sabe ano que vem possa surgir outra turma. Quem sabe não possam surgir outros professores que me ajudem a dar uma aula. Não precisa dar o curso todo, mas algumas aulas, enfim. Vamos um passo de cada vez. Então assim, eu não tenho data ainda para começar. Eu gostaria de começar no mês de maio, mas não é certeza, que eu preciso organizar os materiais tudo, ver a ementa do curso, né, o cronograma, como vai funcionar, e aí eu vou estar avisando vocês. Quem tiver interesse, me procure, por favor, para a gente poder conversar e a gente poder alinhar tudo como será o nosso curso de como ler a Bíblia. Dito isso, vamos ao que interessa. Antes disso, alguém tem algum aviso? Algum recado? Não? Essa é a hora para você dar um recado, um aviso para a igreja. Se não tem, então vamos para a nossa mensagem de hoje. E para não perder o costume, eu gosto muito do Flork, gente. O Flork, ele é meu companheiro, porque eu vejo os memes dele e eu fico rindo igual um besta sozinho na frente do computador. Mas, como você se sente quando você vai passar por uma prova? Todo mundo aqui já fez uma prova. As crianças, os adolescentes, eles passam frequentemente por uma prova na escola, na faculdade. Você adulto, provavelmente já passou por alguma prova. Ah, mas eu não estudei porque meus pais não tinham condições de me levar na escola. Ok, mas você passou por algum teste. Seus pais já te testaram com alguma coisa. No seu trabalho, você provavelmente passou por algum teste. No seu relacionamento conjugal, você passou por algum teste. Por quê? Porque a pessoa estava analisando se valeria a pena levar para frente esse relacionamento. Então, nossa vida ela é feita de testes. Nossa vida ela é feita de provas, né?
Eu mesmo fico igual o bonequinho ali, eu fico pensando, né? Quando é uma prova. Eu fico pensando se faz sentido essa prova. Eu fico pensando, para que eu vou fazer essa prova? Para que eu vou passar por esse teste, né? E aí eu fico bastante pensativo. E pensando nisso, nas provas, eu quero lembrar vocês, a nossa mensagem da semana passada, que nós falamos sobre o livro de Juízes. Nós vimos capítulo 2 de Juízes, e nós vimos o contexto complicado na vida do povo de Israel. Nós vimos que eles estavam passando por dificuldades assim, grandes, né? A gente percebeu que o problema da idolatria não são os grandes escândalos que acontecem na nossa vida, não são as grandes derrotas, não são as grandes quedas, mas o problema da idolatria estão nas pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente vai a gente vai concedendo, né? Pequenas coisas. A gente tem dificuldade de impor limites de coisas que a gente entende que faz parte da vida de fé, de coisas que agradam e que desagradam a Deus. E o problema da idolatria é que nós passamos a normalizar coisas que nos afastam de Deus. É normal. Uma mentira. É normal você enganar pessoas. Eu já vi gente que, por exemplo, vivia uma vida devassa na sexualidade, em adultério, em fornicação. Quando eles conseguiram abandonar esses pecados, caso real, tá? A pessoa parou de praticar o sexo fora do casamento, ela achou que era um crente bom, porque largou tudo, mas estava preso na pornografia, e achava que estava tudo certo. Então assim, essas coisas não é para a gente condenar quem está nessas práticas, não é para condenar quem tem problemas sexuais, não é para condenar quem tem um descontrole de comida, né? Como que é? Compulsão alimentar. Não é para a gente condenar, julgar, não é para a gente condenar e julgar quem fuma, quem bebe, quem usa droga, mas quando a pessoa, ela procura ajuda e ela não consegue abandonar, na verdade isso é uma fotografia, eu costumo falar isso é uma fotografia, isso mostra a sua realidade, a nossa realidade, né? Isso mostra o cenário da vida dessa pessoa, ou da minha vida, por exemplo. Então, a questão é que Deus nos coloca à prova, sempre na nossa vida, e com isso eu quero convidar vocês, eu esqueci de colocar ali o texto, mas nós vamos hoje ver Juízes capítulo 3, versículos de 1 a 8, tem uma coisa interessante, que vai falar sobre essa prova. Então eu quero fazer a leitura do texto com vocês em Juízes, novamente, capítulo 3, a nossa mensagem é do versículo 1 ao 11, mas a gente vai ler primeiro dos versículos 1 ao 8, que está dizendo o seguinte, Juízes 3, de 1 a 8, Juízes 3, de 1 a 8, está dizendo assim: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam no monte do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Então isso é um resumo do povo de Israel no livro de Juízes, o começo da vida deles. E aí a pergunta é, por que Deus nos coloca à prova?
Vocês percebem que do versículo 1 ao 8, Deus está dizendo que Ele permitiria que os povos continuassem ali, sendo vizinho dos israelitas. A ideia principal era expulsar aquele povo, era acabar com a religião, com a idolatria que praticavam a Baal, a Astarote, a Azerá. Mas Deus falou: não, o povo será um teste para vocês, e os deuses cananeus serão uma armadilha para o seu coração. Se você ler isso no capítulo 1 e o 2, você vai perceber que Deus fala que os deuses falsos eram uma armadilha para os israelitas, para o povo de Deus. Por que Deus nos coloca à prova? Eu já ouvi muita gente falando que é porque Deus quer conhecer o nosso coração. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus já sabe do seu coração. Deus já sabe quando você vai abandonar Ele, quando você vai trocar Ele por outros falsos deuses. Mas Deus permite que a gente caia no pecado da idolatria, para que a gente conheça o nosso coração. Eu não consigo sair da idolatria. Pois bem, Deus deixa você viver na idolatria, para que você veja o quão ruim você é com Deus. Deus permite que você caia nos pecados que são difíceis, para que Ele veja que você não é capaz de apresentar uma ética moral, ou uma moral favorável ao que diz as Escrituras Sagradas. Ele permite que você caia nesses pecados, para que você veja que você não consegue amar a Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, e que você não consegue amar os seus irmãos, que você não consegue amar as pessoas. Deus deixa você viver desse jeito que você está, para que você veja a maldade do seu coração. Senão, a gente fica olhando para o povo que queimava criança, e fala: eu não tenho nada a ver com isso. Mas Ele permite a gente cair nos pecados modernos, com os ídolos modernos, para que a gente conheça o nosso coração. E aí, o contexto de Juízes, mais uma vez, é esse ciclo: idolatria, opressão por parte dos inimigos, o povo clama, Deus levanta um juiz, Deus liberta o povo experimenta um período de paz e descanso, o juiz morre, e aí eles voltam para a idolatria. E aí no meio tem a figura da espiral descendente, que nós falamos semana passada. Isso é o centro da mensagem de Juízes, que não conta somente sobre o povo de Israel, mas isso conta a nossa história. E hoje eu quero falar sobre quando o Espírito Santo age na nossa vida. Baseado nos textos, aí nós lemos do capítulo 3, versículos de 1 a 8, mas eu quero falar também sobre os versículos 9 ao 11. 3 coisas que acontecem quando o Espírito Santo age na nossa vida. Primeiro, há pessoas disponíveis para aquilo que Deus quer fazer, para o seu reino e para os propósitos aqui nessa terra. Segunda coisa, há controle da situação, há controle da nossa vida. E terceira coisa, quando o Espírito Santo age, há descanso verdadeiro. Então vamos desenvolver essas 3 ideias aí rapidamente. Primeira coisa, quando o Espírito Santo age, eu quero ler o versículo 9 com vocês. Olha só, versículo 9, não, perdão, a partir do 7, do 7 até o 9, olha só: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que Ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, Ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Deus levantou Deus levantou Otoniel. Otoniel é o primeiro juiz da Bíblia. Otoniel é o primeiro personagem que aparece dentre o povo, onde Deus chama, onde Deus levanta para ser o primeiro juiz, o primeiro libertador, o primeiro homem que vai liderar
a nação de Israel, num período em que não haviam reis, não havia uma liderança estável, não havia um sistema de governo definido, porque o povo estava em formação ainda. E aí, vocês perceberam que Otoniel tem um currículo. Otoniel era irmão de Caleb. Em algumas traduções vai dizer que ele era primo ou sobrinho. A gente não sabe exatamente o grau de parentesco de Otoniel com Caleb. O que nós sabemos é que eles eram próximos, né? E o termo irmão no hebraico é usado assim, às vezes para primo, às vezes para sobrinho, é um negócio meio amplo. E quem era Caleb? Caleb era o companheiro de Josué, quando eles espionaram a terra prometida, chamada Jericó. Quando eles foram enviados por Moisés para espionar a terra, 12 espias foram enviados, dos quais 10 espias falaram não tem jeito, eles são gigantes, eles são enormes, eles são poderosos. Josué e Caleb falaram não, com a força do Senhor nós podemos vencer. Então Caleb era um homem de fé, junto com Josué, que liderou o povo de Israel. Então Caleb, cara legal, bacana, ele tinha currículo, ele tinha um precedente que poderia libertar o povo de Deus para ser escolhido. E aí você pode olhar para pastor, você pode olhar para líder, você pode olhar para missionário. Nossa, mas o fulano, ele fala tão bem, ele sabe evangelizar, ele tem uma oração bonita, ele conhece a Bíblia. Muita gente olhava para mim, nos pequenos grupos falava, não dá para eu fazer nada, porque você fala muito bem, você entende muito bem, Deus te deu um dom, Deus me deu dons impressionantes, mas ninguém nunca viu as noites que eu fiquei lá, estudando, lendo, pesquisando, para eu aprender. E chega hoje, as pessoas acham que é um dom. Eu acredito sim que o pastorado seja um dom que Deus dá. Eu não vou dizer que o pastorado ele é meramente humano, ele é divino, ele é de Deus. Mas as coisas para o propósito de Deus, eles não caem do céu. Otoniel era um homem comum, como eu, como você. Otoniel era uma pessoa que soltava pão fedido, gente. Otoniel era uma pessoa normal, que tinha seus medos, que tinha suas limitações. Otoniel tinha suas tristezas, Otoniel tinha suas dificuldades. E a história da Bíblia é a história de pessoas comuns, que são levantadas por Deus. Qual a diferença? É que Otoniel estava disponível, assim como Caleb estava disponível, assim como Josué estava disponível, assim como Moisés não estava muito disponível, mas depois Moisés se dispôs, né? No começo ele brigou com Deus, falou, não, manda lá meu irmão, eu não sei falar, não sei o que, mas ele foi. Abraão estava disponível. Você está disponível para Deus? Olha lá para lá, né? Não, para cá. 24 horas, 7 dias da semana. Deus está disponível para nós o tempo todo. A gente que não percebe. Mas e você? Está disponível para quando Deus fala? Está disponível para quando Deus quer te mostrar alguma coisa? Ou quando Deus quer falar alguma coisa para você? Sabe, a disponibilidade é uma coisa que é um termômetro para a nossa vida. Em alguns momentos da minha vida, mesmo eu não trabalhando, mesmo eu não tendo emprego, mesmo eu, digamos que estando à toa, eu percebi que eu não estava disponível para Deus. Às vezes fala assim, vou tirar férias, vou descansar, não vou trabalhar, não vou estudar, não vou fazer nada. O que você fica fazendo? Não faz nada. Mas também não pega uma Bíblia para ler, um versículo para entender, não pega um tempo para orar. Porque a gente não está disponível para Deus. Já pararam para pensar nisso? A gente está disponível para tudo. Mas para Deus a gente não está. Essa é a diferença. Não importa se tem grandes demandas na sua igreja,
Não importa se existem pequenas demandas na sua igreja. Se não houver pessoas disponíveis, não vai haver um juiz, não vai haver um líder, não vai haver um libertador, não vai haver uma pessoa que vá fazer as coisas. Por exemplo, toda semana vocês chegam, tem café pronto na igreja. Eu não sei se vocês sabem que o café ele não vai para o negócio lá sozinho assim, ó. A água não se joga assim para o filtro de café e ela vai. Uou! Vamos fazer café. Alguém está disponível para fazer café. E se a pessoa que está disponível para fazer café dá uma dor de barriga nela, ela não vem no culto? Aí a igreja fica sem café? É importante ter café no culto, né? Às vezes a gente está com sono, né? Pode pegar um cafezinho ali para dar uma acordada. Ou quando acaba o culto, né? A gente vai tomar um café para conversar com as pessoas. Mas assim, se não tiver ninguém disponível, não vai ter café. E aí, se não tiver café, não vai ter comunhão? Se não tiver café, você vai dormir no culto? Percebam, é simples, gente. Não é uma tarefa grande para um missionário, para um pastor fazer. Ligar uma câmera. Ah, mas por que você não pede para alguém fazer? Gente, ninguém fala, olha, Assarri, eu entendi que eu preciso servir a Deus, mas eu não sei como. Eu estou disponível para fazer alguma coisa simples, porque as complicadas eu não sei. Ninguém vem falar para mim que está disponível para fazer alguma coisa. E eu não vou ficar lá implorando, gente, pelo amor de Deus. Eu já fiz isso na assembleia. Alguém veio falar? Ninguém veio. Eu disse na assembleia que eu precisava de alguém para ver se tinha papel higiênico na igreja antes dos cultos de domingo. Alguém vem falar que está disponível para isso? Ninguém vem. Quem está fazendo isso? É a junta, é a liderança. Não precisa ser a liderança da igreja fazer isso. Percebe? São pessoas comuns para ver um papel higiênico. E teve um dia lá que no dia do papel higiênico, meu Deus, pastor, acabou o papel higiênico. Vou fazer o quê? Tem que deixar o prejuízo para a gente ver que o que tem que mudar, o que precisa mudar? São os outros? Não, sou eu. Sou eu. Disponibilidade. A gente cantou a música, eu me rendo aos teus pés. Otoniel tinha um coração rendido a Deus. Você tem um coração rendido a Deus? Você já colocou o seu rosto no chão para você dizer que a sua vida não é nada? Você se rendendo totalmente, entregando a sua vida a Deus. Na hora do louvor, você consegue levantar suas mãos e você louvar com liberdade, porque a sua vida pertence a Deus? Gente, a gente tem liberdade, a gente pode levantar. O que significa levantar as mãos assim? Estou rendido, estou entregue. A gente não consegue levantar a mão na hora do louvor, porque o nosso coração talvez não esteja rendido a Deus. Otoniel tinha o desejo de servir a Deus e de fazer a sua vontade. Você tem desejo de servir a Deus? De ser útil para Ele? De fazer a sua vontade? Quando a gente está disponível a Deus, quando a gente se entrega para Ele, quando a gente tem o desejo de fazer a sua vontade, o Espírito Santo toma lugar. É o Espírito Santo que age. Quando você está disponível para falar da sua fé com alguém, é o Espírito Santo que age. Quando você vem na igreja para fazer alguma coisa, vê o papel higiênico que falta, é o Espírito Santo que age. Porque de repente dá uma dor de barriga em alguém, sai correndo, imagina não tem papel higiênico. E se tiver um papel higiênico lá, vai falar, glória a Deus, o Senhor proveu um papel higiênico. São coisas simples. O Espírito de Deus estava sobre ele, essa é a diferença. O Espírito de Deus está sobre você? Talvez você esteja esperando um anjo aparecer. Talvez você esteja esperando um milagre, uma solução mágica.
sendo que já tem alguém do seu lado. Quando a gente pensa em Otoniel, quando a gente pensa num juiz, no libertador, quando a gente pensa em alguém que vai fazer alguma coisa pela igreja, a gente espera que Deus levante outros. A gente espera que Deus vá usar a vida de outros. Mas, bom, talvez a gente espere, primeiramente, que aconteça uma coisa milagrosa, mas o Espírito Santo age por meio de pessoas. Quando o Espírito Santo age, sempre vai haver pessoas rendidas, dispostas. Você já imaginou quantas igrejas não tem por aí? Se você for daqui 2 quadras, tem uma Deus é Amor. Se você andar mais um pouquinho ali, tem uma Batista. Se você descer na rua ali nos fundos do Paraguai, tem a outra Metodista Livre. Se você for lá no Brasil, tem a Metodista, que não é livre como nós, mas é metodista. Tem a Presbiteriana do Brasil. Gente, tem a Assembleia de Deus. Tem igreja assim, ó, de catálogo para a gente. Quantos Deus nos levantou para estar cuidando de cada comunidade? A gente é como juízes. Deus levanta um aqui, outro lá, assim. Quando o Espírito Santo trabalha, sempre vai ter alguém disponível. Você já parou para pensar que você pode ser esse alguém disponível? Deus age por meio das pessoas. Deus não vai agir com coisas invisíveis na sua vida. Deus vai agir às vezes com você, mandando o WhatsApp lá para o seu irmão. Como você está? Quero saber como foi sua semana. Deus vai agir, estamos falando aí, chegar mais cedo, olhar para a cara do seu irmão, bom dia. Deus vai agir através da sua vida, dando bom dia para o seu irmão. Como você está? Deus vai agir com você orando. Ah, mas eu não sei orar. Você está dedicando tempo para aprender a orar? São essas coisas, gente. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas reais, com problemas reais, em igrejas reais, em situações reais. É isso que Deus quer fazer em mim, e é isso que Ele quer fazer em você. Seu coração está rendido a Deus? Qual a dificuldade de nos render ao Senhor? A gente percebe que a nossa vida está uma bagunça emocional, uma bagunça mental. A gente não consegue nem organizar nossa mente, a gente não consegue arrumar nosso quarto, a gente não consegue limpar nossa casa, a gente não consegue dominar os nossos cachorros, nossos gatos. Nossa vida é uma bagunça. Por que não entregar nossa vida para alguém que pode ordenar nossa bagunça? Por que não nos rendemos a Deus? Ele é maior que nós. Ele é mais sábio que nós. E Ele pode cuidar da nossa vida, do nosso coração. O Espírito Santo pode mudar a nossa mente. Ele pode mudar o nosso desejo. E Ele pode nos dar essa disposição que nós precisamos. Você não precisa estar preparado, você precisa estar disposto. Porque a gente pensa, não, para eu falar da Bíblia para alguém, eu preciso estar muito preparado. Lógico, é importante se preparar para certas coisas. Mas de tanto que a gente pensa que tem que se preparar, a gente não está disposto para o dia a dia. Para o dia a dia não está. E a gente vai vivendo automático. Por exemplo, eu, Caio Assarri, vou abrir meu coração para vocês. Eu tinha pecados que eu não conseguia vencer. Eu não conseguia vencer pecados quando eu vim nessa igreja. Frequentei a igreja, me batizei, estava servindo a igreja, mas eu tinha pecados que eu não conseguia abandonar. Um adolescente, com seus problemas, com suas dificuldades. Deus não mandou um anjo para solucionar os meus problemas, mas tinha um irmão do meu lado. E um dia esse irmão veio perguntar como eu estava. E eu estava cansado de falar que eu estava bem, que eu sabia que eu estava mal.
Eu disse: eu estou em pecado. Assim. Essa pessoa perguntou: você quer falar sobre quais pecados? Eu falei: eu quero, e eu falei. E eram pecados difíceis. Só o fato de eu ter confessado o meu pecado para alguém, Deus começou a trabalhar uma transformação dentro de mim. As transformações que nós precisamos é de dentro para fora. E muita coisa você não vai conseguir mudar sozinho. Talvez a maioria das coisas você não mude sozinho. Quando foi a última vez que você confessou seu pecado para alguém? Eu não estou dizendo que precisa vir confessar para mim não, tá? Você pode confessar para o seu irmão. Irmão, eu menti. Irmão, eu escondi coisas do meu marido, da minha esposa. Eu torrei o cartão de crédito dele sem falar nada. Irmão, eu vi fotos de gente sem roupa na internet. Irmão, eu olhei para uma pessoa e senti desejo no meu coração. Irmão, Gente, confessar pecado. Isso é uma prática. Que é feita desde sempre. Desde sempre. João Batista, o profeta que veio antes de Jesus, sabe como que era o batismo dele? Ele batizava as pessoas no Rio Jordão, só que antes de batizar, a galera tinha que confessar pecado. Tinha que falar dos seus pecados, porque era o batismo de arrependimento. Você tem se arrependido dos seus pecados? Eu tenho um grupo de discipulado hoje, onde eu confesso minhas falhas, onde eu confesso o meu coração ruim, e ali eu sou curado, ali eu sou tratado, ali tem irmãos que me ajudam a continuar caminhando com Deus. Eu não sou perfeito, eu não sou super-homem, eu não sou um super crente, eu sou uma pessoa normal como vocês. Eu preciso de pessoas como vocês também precisam, e é nesse meio que Deus age, quando o nosso coração está rendido. Precisamos confessar as nossas falhas. Segunda coisa, vou correr, porque eu prometi para mim mesmo que hoje eu não ia passar do horário. Segunda coisa, quando o Espírito Santo age, há controle. Quem aqui gosta de estar no controle da sua vida, levanta a sua mão. A gente ama estar no controle das coisas. Não, Deus, vai faltar dinheiro, mas eu vou usar o cartão de crédito, porque no mês que vem vai cair o salário e eu vou pagar. Aí o que acontece mês que vem? Cachorro é atropelado, você gasta no veterinário, usa o cartão de novo, aí é aniversário da sua mãe, você não comprou presente, mete o cartão de crédito de novo, aí acontece não sei o que, aí você pega o empréstimo e... Eu contei essa história, né? Gente, eu estou falando isso porque eu fiz a mesma coisa, tá? Eu não explodi financeiramente, mas, por exemplo, como eu tenho essa agenda de viajar para ir junto da minha esposa, eu preciso comprar passagem de avião antecipadamente. O que eu fiz? Vou passar no cartão, porque aí não compromete o meu orçamento desse mês. O problema é que chega outro mês e compromete, né? Aí não sobra. E quando eu vejo, eu estou assim no limite todo mês. Graças a Deus não estou no negativo. Eu estou vigiando um pouquinho ainda. Mas é difícil. O problema é que a gente não pensa em como mudar essas coisas, né? Eu estou falando de coisa simples, porque vocês percebem que a gente não tem controle da situação. A sua conta corrente você não consegue controlar. Você vai passear com um cachorro, ele foge da sua mão, escapa, faz uma bagunça na vizinhança. Os seus filhos, você dá um tablet para ele. Você sabe o que ele vê no tablet?
Você não tem controle de tudo que o seu filho faz. Eu digo isso porque eu fui filho, eu sou filho. Gente, a gente não tem controle de nada, de nada. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas quando o Espírito Santo age, nós temos o quê? Controle. Não porque nós controlamos, porque Deus está no controle de todas as coisas. E o controle de Deus traz equilíbrio. O controle de Deus traz harmonia. O controle de Deus traz esperança. Olha o versículo 10. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel. O Espírito do Senhor pode vir sobre você. De modo que liderou Israel. De modo que trouxe controle sobre as nações. De modo que trouxe controle sobre a situação. De modo que trouxe controle sobre a circunstância. Tua vida está bagunçada? Sim ou não? Tua vida está uma bagunça? Tua vida está do jeito que você não gostaria? Então é um momento perfeito para entregar o controle da sua vida para o Espírito Santo. Deus nos capacita, gente. Deus não somente vai lá e apazigua a situação, Deus nos capacita para a gente controlar também a situação. Ele entrega os inimigos da nossa mão. Quem são os inimigos? Não é o cartão de crédito. O inimigo sou eu. O inimigo é minha cobiça. O inimigo é minha ansiedade. O inimigo é minha preocupação. O inimigo é minha saúde. O inimigo são essas coisas que não dá para controlar. Eu tenho um testemunho recente. Gente, eu não estou conseguindo dormir. Eu fiz um exame lá de polissonografia e o laudo acusou que eu tenho apneia de sono. Ou seja, eu durmo 8 horas, 7 horas, às vezes 5, 4, mas enfim. Mas eu durmo, eu apago. O problema é que enquanto eu estou dormindo, eu paro de respirar. E o meu corpo não descansa. E aí nos últimos meses eu tenho sofrido muito, porque eu tenho me sentido muito cansado. Muito cansado. E essa semana, eu desisti da vida, gente. Essa semana, chegou sexta-feira, quinta-feira, eu fui levar minha mãe ao médico em Dourados. Eu voltei aqui para a cidade, eram umas 4h30 da tarde. Eu estava morto, esgotado fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Gente, eu deitei 4h30 da tarde na minha cama. Eu dormi. Assim, eu apaguei as luzes, eu me enfiei numa caverna igual Elias. Dormi. Acordei umas 7 horas da noite. Mais cansado ainda, frustrado. Eu desisti da vida, assim. Falei, eu não presto mais. Pode me enterrar, Deus. Pode me jogar no lixo que eu não presto mais. Eu fiquei assim. No dia seguinte, na sexta, eu estava lá. Eu fiz uma oração. Falei, Deus, eu não aguento mais viver desse jeito. Porque assim, para solucionar a apneia, eu preciso comprar um aparelho que me faz respirar. Só que esse aparelho custa dinheiro. E não é barato. Aí eu estou me programando, esperando ver como é que vai ser. Mas eu disse para Deus, enquanto eu não tenho aparelho, eu preciso contar com o Espírito Santo, porque eu não aguento mais. A minha saúde está contra mim. E o que eu faço se eu não posso mandar no meu corpo? Aí eu fiz essa oração, frustrado com Deus, que eu não aguento mais, que não dá mais. E por incrível que pareça, na sexta-feira foi o meu dia mais produtivo dos últimos 2 meses. Na sexta-feira eu fui uma máquina de fazer tarefas. Chegou no sábado, eu não estava cansado. Ontem, sábado à noite, eu estava assim, renovado. Eu estou aqui empolgado hoje. E eu não consigo entender. Mas eu não preciso entender, porque o Espírito Santo está no controle. E dentro da nossa bagunça, talvez você não se veja como um bom cristão. Você sabe do seu coração, você sabe das suas questões, mas a gente não quer entregar o volante, né? Quem aqui é ruim no volante? Quem aqui é barbeiro?
Quem aqui atropela o canteiro nas ruas? Quem aqui não sabe dar baliza? Quem aqui foge da baliza para estacionar? A gente é ruim no volante, gente. A gente é ruim no volante da nossa vida. Nossos pensamentos. Você tem bons pensamentos? Você tem boas emoções? Você toma boas decisões? E por que a gente não entrega? A gente sabe que a gente é ruim. Se você vai dirigir numa rodovia e você sabe que você é ruim de volante, você dirige? Não, né? O que você faz? Pastor, vem dirigir para mim. Brincadeira, gente. Mas se você não sabe dirigir, você entrega o volante para alguém. É simples. E se a gente tem uma bagunça na nossa vida, por que a gente não entrega o volante para Jesus, para o Espírito Santo? Ele pode guiar nossos passos. Ele tem que reinar na nossa vida. A gente se rende para Ele reinar, para Ele governar, para Ele conduzir. É difícil? Se fosse fácil, a sua vida não estaria uma bagunça. Mas Deus nos convida hoje. Assim como Deus tomou o controle sobre o povo, quando levanta alguém, o Espírito Santo vem sobre ele, da mesma forma Ele quer ter o controle e a harmonia da nossa vida. Da nossa vida. Basta você permitir. Você tem que deixar. Nós vivemos tempos difíceis, mas Deus pode entregar o inimigo nas nossas mãos e nos dar vitória. É isso que Ele fez com Otoniel, e é isso que Ele quer fazer na nossa vida. Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não são seus pensamentos, não são suas decisões, não são suas emoções, não são seus pecados que vão te vencer, se você está em Cristo, se o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo te capacita para brilhar a luz de Jesus neste mundo em trevas. Quem está no controle da sua vida? Você ou o Espírito Santo? Quem manda na sua vida? Você ou o Espírito Santo? Quem dirige a sua vida? Você ou o Espírito Santo? Deus quer transformar seu coração. Você deixa? É dia de se render a Cristo. De novo a música. Casou muito bem a música com a mensagem de hoje. É dia de se render a Cristo. E deixar Ele no controle da nossa vida. Amém? E a última coisa que eu quero dizer hoje. Quando o Espírito Santo age, há pessoas disponíveis, há controle na situação, na nossa vida, e há descanso. Descanso. Versículo 11. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. E a terra teve descanso por 40 anos. Gente, uma coisa interessante, quando nós entregamos a nossa vida, o controle, deixamos o Espírito Santo agir, o natural é haver paz e descanso. O inevitável é ter paz que excede o entendimento. Você sente paz na sua vida? Você sente descanso? Não o descanso de dormir, mas aquela paz dentro, mesmo em meio aos seus problemas, ou você surta no meio dos problemas, você dá piripaque, chilique no meio dos problemas. Você grita quando você está em problema? Quem é que grita? Quem é que é desequilibrado? Sabe por que a gente é desequilibrado? Porque não tem paz. O Espírito Santo quer nos dar a paz. A paz não é uma coisa que nós vamos produzir, gente. A paz é uma coisa que Ele vai fazer em nós. Mesmo em meio aos problemas, nós temos uma capacidade de desfrutar
Desfrutar, você tem desfrutado da sua vida? Você tem desfrutado? Você tem desfrutado das coisas que você tem? Ou você só tem possuído? Você tem desfrutado do seu carro, dos seus filhos? Você tem desfrutado do alimento que você recebe? Você tem desfrutado, sei lá, fala alguma coisa aí. Você tem desfrutado da palavra de Deus que lhe é acessível? Você tem desfrutado dos seus irmãos que estão com você? Te mal e mal olha para eles, nem lembra o nome, né? A gente não desfruta. Por quê? Porque não descansamos. Por quê? Porque não entregamos a nossa vida ao Espírito Santo. Romanos 5:1 vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A maior paz que você pode receber não é dinheiro sobrando. Talvez o dinheiro nunca sobre na sua mão, mas a maior paz que você pode receber é que seus pecados foram perdoados. Ser justificado por Deus é quando Ele perdoa os nossos pecados e Ele nos aceita na sua presença. A gente fala de aceitar Jesus. A pergunta é: Jesus já te aceitou? Você já se arrependeu dos seus pecados? Quando a gente se arrepende, a gente é aceito por Ele, e isso nos traz paz. Paz. Você não precisa de paz financeira, você não precisa de paz nos bens, você não precisa de paz nas circunstâncias. O povo de Israel viveu paz por 40 anos, mas essa paz acabou. O Espírito Santo nos dá paz para tudo. O mundo vai anestesiar, as coisas do mundo vai anestesiar a sua ansiedade, sua preocupação, seus problemas emocionais, mas Jesus vai curar sua alma. Você se sente cansado? Porque não tem o controle da sua vida? Porque se sente perdido, sozinho? Se você se sente cansado, pare de sacrificar Jesus para se aproximar do mundo. Falamos isso semana passada e hoje eu volto a insistir. Tente fazer o contrário. Sacrifique o mundo que te assola, o mundo de trevas. Sacrifique o mundo que te aprisiona, que te promete muito e não entrega nada. E comece a se aproximar de Jesus, que te promete e cumpre muito mais. Você se sente cansado pelas coisas de Deus? Você já leu a Bíblia até cansar? Fala assim: eu estou cansado de conhecer a Bíblia. Eu estou cansado porque eu orei por todos os meus amigos. Não, né? Geralmente nossas orações é de 2 minutos, né? Em nome de Jesus, amém. A gente vai. Aí a gente vai ler a Bíblia, aí começa a ler, mas qual que é o horário que a gente escolhe? 11 horas da noite, 23 horas a gente escolhe ler a Bíblia. Por quê? Eu vou ler a Bíblia porque vai me dar sono e eu vou dormir, porque eu estou ansioso, aí eu não consigo dormir, então eu vou ler a Bíblia 23 horas, aí começa a ler. No princípio criou Deus os céus. Aí quando chega, a terra era sem forma e vazia, quem está vazio é você. Vazio de tudo. Você não está cansado de fazer as coisas para Jesus. Você está cansado de fazer as coisas para o mundo. Você está cansado do seu trabalho que te oprime. Você está cansado do dinheiro que te assola. Você está cansado do mundo que te pressiona, das causas sociais. Jesus vem para dar descanso quando você se rende a Ele. Qual a sua dificuldade para experimentar descanso? Descanso não é o que você mais quer? No Espírito Santo tem descanso, tem renovo, tem paz, é promessa, e Deus é fiel para cumprir. Jesus te possibilitou paz e descansos eternos. Com isso eu quero encerrar. 3 coisas que o Espírito Santo nos dá quando Ele age na nossa vida. Pessoas disponíveis. Você pode ser essa pessoa.
controle da sua ação, controle da vida, das circunstâncias e descanso, paz verdadeira para a eternidade. E eu encerro com essa pergunta. Pergunta não, né? Com esse apelo. Deus nos chama hoje para nos render a Ele. Deus está nos chamando para a gente se render a Ele. Você não está sozinho, porque se você olhar para o seu lado, você vai ver o seu irmão. Deus já levantou esta igreja para caminhar com você. Você veio nesta igreja porque alguém te convidou. Você veio nessa igreja porque alguém te chamou. Você veio nessa igreja porque alguém te evangelizou. Deus já levantou alguém para você. E Deus vai te levantar para quem? Deus nos chama para a gente se render a Ele. Solte as cordas que te amarram desse mundo. Solte as cordas que te amarram deste mundo. Eu quero propor uma coisa diferente hoje. Eu vou orar para encerrar. Eu vou orar para trazer a bênção apostólica. Mas antes de você sair do seu lugar, eu quero que vocês façam duplas. Não vale ser marido e mulher. Eu quero que você saia do seu lugar e faça dupla com alguém. E eu quero que você se renda a Cristo junto com essa pessoa. Se você tem alguma coisa para confessar, esse é o momento. Ah, mas eu não confio em ninguém para confessar meus pecados. Então comece por algum lugar. E isso vai ser uma oportunidade que o Espírito Santo vai nos dar hoje. Se você não consegue confessar, comece olhando para o seu irmão e falando: eu quero me render, e eu estou aqui junto com você para a gente se render a Jesus. Então eu vou fazer uma oração. Nisso eu quero que você procure alguém para você orar junto, para você confessar se for o caso, porque eu quero que o seu irmão seja testemunha de que você está se rendendo de verdade. Não é para mim, não é para a liderança da igreja, é você e Deus, e é você em comunidade com o seu irmão. Então fique de pé, é o desafio para hoje, para a gente poder dar o nosso passo. Eu vou fazer a oração, encerramento da mensagem. Depois, acho que a gente pode cantar a música Eu Me Rendo, ou eu vou cantando baixinho ali. Vocês não precisam cantar junto, mas eu quero que vocês já pensem, já vão se movendo. E aí eu quero que vocês conversem, quero que vocês orem, e quero que vocês tenham uma oportunidade para se render aos braços de Jesus, tá bom? Então eu vou orar e depois a gente faz esse momento juntos. Senhor Jesus, a gente te agradece pela porção da Tua palavra. Nós estamos aqui hoje com o coração quebrado, um coração quebrantado, convencidos de que o pecado que está sobre nós nos afasta do Senhor. Convencidos, Pai, de que muitas vezes o nosso coração, ele olha para as coisas erradas e nós não conseguimos consertar. Nós entendemos que não somos nós que vamos praticar coisas que irão mudar a nossa realidade, mas hoje queremos experimentar o novo nascimento que vem através do Espírito Santo. Queremos experimentar Jesus, queremos experimentar o Teu poder, queremos experimentar um arrependimento genuíno, porque sabemos que somos pecadores, sabemos que escolhemos coisas que nos afastam do Senhor, e nós sabemos que precisamos mudar, mas não conseguimos. Hoje pedimos pela Tua graça, e assim como o Otoniel foi levantado por Ti, hoje queremos ser levantados também pelo Teu Espírito, Pai, de maneira que a nossa vida mude, de maneira que a gente possa dizer para Ti, Deus, que estamos rendidos, de dizer para os nossos irmãos que nós queremos nos render, que queremos nos arrepender, que queremos mudar, que temos dificuldade, mas não conseguimos, mas com a ajuda de Deus, e com a ajuda daqueles que o Senhor levantou para estar do nosso lado,
nós vamos vencer. O Senhor vai entregar os inimigos nas nossas mãos, e o Senhor vai fazer a tua obra, para a honra e glória do teu santo nome. Entregamos hoje o controle das nossas vidas, entregamos hoje as escolhas que precisamos fazer, entregamos hoje os amores que estão no nosso coração, para que eles possam se voltar totalmente para o Senhor. E hoje dizemos para o Senhor que queremos o descanso verdadeiro, o descanso real, a paz de Deus que excede o entendimento. Oramos, Deus, pelas tuas misericórdias sobre nossas vidas, e que o teu poder se manifeste em nós e através de nós. Seja com mais uma semana para as nossas vidas, e que em nome de Jesus a gente possa se render, não só hoje no culto, no momento do apelo, no momento da mensagem, mas nos render todos os dias da nossa vida. Por tudo eu oro e agradeço, no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, a presença do Espírito Santo esteja com vocês hoje e para sempre. Amém.